Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, Ele deu-me compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudá-los na noite maravilhosa deste sábado, dia 6 de setembro, entrando no 6º dia do nosso propósito de oração, que tem sobre o tema Meu Quarto, Meu Altar. E saudando a cada um de vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus e desejando uma abençoada noite. Eu já quero engrandecer ao Senhor Deus pela vida da irmã Zélia. Irmã Zélia me manda notícia depois da Alessandra. Estamos em oração pela vida dela, tá bom? Me manda por gentileza. Deus abençoe a senhora, o seu esposo, seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Que o Eterno abençoe poderosamente a vida da irmã Mara e seu esposo, irmão Roberto. Tenha uma excelente, abençoada noite. Eu glorifico a Deus pela presença de vocês aqui, já nesse 6º dia. A irmã Elaine, Deus abençoe a sua vida, toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Que o Eterno estenda as mãos e abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor abençoe poderosamente a irmã Lídia, Márcia, seu esposo, irmão Rodinelli, a sua família, em nome do Senhor Jesus. A irmã Elaine da Torre,
Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. E nós já estamos aqui, né, como cadeira cativa do propósito, sempre conosco, né, tanto as irmãs e os irmãos, a irmã Regina Maria de Paula, glória, Deus abençoe a senhora. Irmã Regina, depois a senhora me manda a notícia, né, da minha ovelhinha, né, que está de férias e o aniversário dela está chegando. Glória! Deus abençoe a pequena Laura. Deus seja louvado e abençoe os seus pais. Irmãos, como os tópicos anteriores, a qual o Senhor Deus tem falado muito aos nossos corações, e eu tenho convicção que o Senhor Deus há de falar conosco da mesma forma, ou até mais forte, ou intenso, nesta noite, porque nós vamos abordar o tópico sobre vida espiritual. Que isso, pastor? O senhor já falou sobre tanto, só que vida espiritual, tá? Ela tem vários degraus. É uma escada que tem vários degraus, tá? Que nós temos só que subir, tá? Subir. Pastor, então, a vida espiritual, para que eu tenha uma intimidade com Deus, eu tenho só que subir? Não, queridos, você também tem que descer. Então eu vou te mostrar a luz da palavra. Amém? Deus abençoe a irmã Vivian Cunha. Deus abençoe, tão excelente, abençoada noite, a paz do Senhor, juntamente com seu esposo, o irmão Warlan, e o seu filho Gabriel. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção. Irmã Dulce Maria, Deus abençoe a senhora, sua casa, seus filhos, seu companheiro. Deus abençoe o irmão Geraldo Luiz, glória a Deus, bênção do Senhor também, sempre nos acompanhando no nome de Jesus. Eu quero levar vocês, nesta noite, a refletir sobre vida espiritual. Irmão Dinésio, Deus te abençoe, graça e paz, boa noite. Me dá um ok aí, irmão Dinésio, se você vai poder me auxiliar hoje, tá? Se você me der um ok, né? Pastor, pode contar, porque nós vamos hoje mergulhar em alguns capítulos aqui, versículos que se faz necessário, e eu vou, né, mostrando aos irmãos aí, você, se possível, me auxiliando, mas se precisa me dar um ok aí, para eu não ficar perdido aqui, tá bom, meu santo? Meu amigo, irmão Dinésio. Meus irmãos, para começarmos hoje, nós vamos falar sobre vida espiritual, que compõe santificação. Isso é de suma importância. Irmã Rosalina, Deus abençoe a paz do Senhor. É de suma importância, pois eu vou falar de vida espiritual. E quando se fala de vida espiritual, é só orar, é só jejuar, é só ler a Bíblia. Não. Eu vou mostrar para você que é muito mais daquilo que você imagina. Muito mais do que você imagina. Obrigado, Dinésio. Deus abençoe poderosamente. Irmãos, dobra a sua atenção, por favor. Nós estamos colocando dentro do nosso quarto um altar. Um altar de oração. O altar, irmão, é algo muito significante para o Senhor Deus. Porque tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o altar representa santidade, santificação. Altar representa sacrifício, representa renúncia. Então, para
e começa a analisar. Se nós vamos ler, nós vamos ver lá no livro do Gênesis, no capítulo 22, você vai ver um altar. Quando Deus fala a Abraão, como eu já disse e repito, acerca do seu filho Isaque, e ele prepara o altar para sacrificar. Então é muito importante que agora você também vai ver em 1 Samuel, capítulo de número 15, do versículo 22 em diante, que o rei Saul sacrificava. Ele tinha que preparar o altar e pegar um novilho, um cordeiro sem mancha, puro, e oferecer a Deus em sacrifício, em ações de graça, por uma conquista, por uma vitória. Então, isso é de suma importância você entender isso. Então, ou seja, no Velho Testamento, nós sacrificávamos, nós não, os antigos sacrificavam através de cordeiros, através do sacrifício. Hoje, no Novo Testamento, o sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. E a pergunta que não quer se calar, pastor, hoje eu tenho que fazer algum sacrifício? O sacrifício que você tem que fazer, tá, é obedecer. Então nós vamos para a palavra do Senhor nesta noite e você vai se preparando aí no nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão Cláudio Oliveira, Deus abençoe, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Mas a intimidade com Deus, consagração e santidade. E nós temos uma base que se encontra em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8, a parte A. A parte A é a primeira parte do versículo. Então, acompanha comigo. O irmão Geraldo Luiz já está conosco aí. Eu já saudei ele antes dele entrar, mas Deus abençoe a sua vida, meu santo. Glória a Deus. Prestai bastante atenção em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8, a parte A do versículo. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Quando eu leio esse texto, o Espírito do Senhor já traz em meu coração livro do profeta Jeremias, como eu já citei algumas vezes e repito, no capítulo de número 29, versículo 13, Jeremias dizendo assim, ó, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então, é necessário, primeiro, nós chegarmos ao Senhor. Aí Isaías reforça no capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, prestai bastante atenção. A vida espiritual é uma base de de outras áreas. Eu vou ter que repetir. A vida espiritual é uma base de todas outras áreas da nossa vida. Se você lê a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 7, versículo 24, 25 e 26, como eu já citei outrora, a Bíblia nos mostra que, pois todos aqueles que ouvem as minhas palavras e a praticam, semeá-lo-ei uma pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, Cristo. A rocha, Cristo, que o salmista no Salmo 40, ele fala, esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou seus ouvidos e ouviu o meu clamor, tirou meus pés do lago horrível de enxofre e confirmou meus pés sobre a rocha. Salmo 40, verso 1, 2 e 3. Então presta bastante atenção.
Eu estou falando a vocês aqui sobre uma base que está em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Pois todos aqueles que ouvem as minhas palavras, eu vou comparar esta pessoa com uma pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Pois quem tem a sustentabilidade sobre a rocha, ele tem uma raiz sólida, a qual ele vai crescendo dia após dia. Por quê, pastor? Eu vou mostrar para você. Não esqueça que a sua vida espiritual, ela estando bem com Deus, as outras áreas, elas vão se encaixando. Por quê? Porque eu mostro para você, sem intimidade com Deus, meu Deus, tudo que conquistamos fica sem alicerce. Eu vou ter que repetir, Rabá, sem intimidade com Deus, com a palavra do Senhor, porque é ela que nos sustenta. João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. E ela te libertando, ela vai te dar o quê? Sustentabilidade. Lembra de Atos capítulo 9, lá nos versículos 38, 39, quando Ananias vai orar por Paulo, e quando ele ora, as escamas dos seus olhos caem. Então, ou seja, quando as escamas caiu, as escamas da cegueira espiritual, aí ele começa a ter uma base, um alicerce. Sem intimidade com Deus, tudo que construímos fica sem alicerce. Aí repito, Mateus 7, 24. O Dinésio vai colocar na tela, para você entender o que eu estou falando, mostrando para você o que é uma vida espiritual na presença de Deus. Pastor, como que eu vou construir esse alicerce para que quando vier as tempestades, porque elas vão vir, não estou profetizando, eu estou te precavendo, porque a palavra do Senhor nos afirma em João 16, 33, em mim tenha paz, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus, ele já nos previa sobre isso. Então, ele está falando do alicerce. Se não tiver um alicerce numa rocha, quando eu repito Mateus 7, 24, a qual Dinésio acabou de colocar na sua tela, todos aqueles que, pois, escuta as minhas palavras e a pratica, semeá-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa. Quando ele está falando de casa, está falando de estrutura. De estrutura, que edificou a sua casa. Ele fala dessa pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E eu vou provar para você o que é rocha, no Salmo de número 40, no verso 1, 2, 3 e 4. Quando uma pessoa está com a vida dela firmada na rocha, buscando uma intimidade com Deus, ela só tem a crescer. Por quê, pastor? Porque os benefícios do salmista Davi, no Salmo de número 40, ele recebeu o quê? Quando ele esperou em Deus. Ele recebeu a graça de Deus, ele ouviu Deus, Deus se revelou para ele teve uma intimidade com Deus, Deus limpou os pecados dele, Deus foi falando com ele. Mas o mesmo Deus também fala, irmã Maria Zilda, no versículo de número 25 do capítulo 7, pois todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não a pratica, semeá-lo-ei uma pessoa imprudente, louca, que edificou a sua casa sobre a areia, não tem estabilidade. Quantos estão firmando a sua vida espiritual na areia? Como que é, pastor, firmar a vida espiritual na areia? É quando você afirma a sua vida espiritual na vida de alguém, na fé de alguém, na experiência de alguém. Não viva a sua experiência. Mas para você viver a sua experiência, você precisa fazer por onde? Viver a experiência. Deus não quer que você fique somente na plateia, sentado, ouvindo os outros
contar testemunhos de experiência com Ele. Deus quer que você agora troca. Deus quer que você assuma a tribuna e conta os seus testemunhos de experiência com Ele. Labra, xande, vai a ser. Olha aí, ó. Quando Davi lhe esperou, Deus ouviu o clamor e respondeu. Tirou ele do lago horrível de enxofre. E lá ele limpou seus pés e firmou seus pés sobre a rocha. Então o Senhor está falando conosco. É o alicerce. O Senhor nos chama a nos aproximarmos dele com sinceridade. Sinceridade. Irmãos, Deus se importa tanto com a santificação. A santificação é quando você se separa e tem uma vida com Deus. Não é orar de vez em quando, não. É ter uma vida com Deus. Pastor, é possível ter uma vida com Deus em pleno século XXI? Sim. 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 Se você quiser, sim. Olha a importância, Dinés vai colocar na tela, a importância da santificação, a importância da santidade, a importância de se separar. Eu vou voltar lá atrás, lá no Velho Testamento, livro de Josué, depois eu volto para o Novo. Livro de Josué, capítulo de número 3, versículo 5. Olha só. Em uns congressos, a qual eu já ministrei algumas vezes anteriormente, eu preguei sobre essa mensagem. E eu quero ler com você nesta noite. Vamos lá, o Dinés vai colocar na tela. Josué capítulo 3, versículo 5. Do versículo 5 ao versículo de número 7. O Senhor nos chama aproximarmos dele com sinceridade. É o que o Senhor requer de nós. Sinceridade. O Dinés já colocou na tela e você vai acompanhar comigo. E eu vou ler na tela e aqui na Bíblia. Olha só, presta atenção. Josué capítulo 3, versículo 5. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Olha a importância da santificação. Olha a importância da separação. Se separar para o jejum, para a oração, para a leitura da palavra. Versículo 6. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança, representa Deus, e passai diante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Verso 7, para finalizar. Bendito, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia, bendito seja Deus. O Senhor Deus requer de nós a santificação, uma santidade. E eu vou provar para você, como eu estou provando agora. Versículo 7. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei, engrandeceste perante os olhos de todo ó Israel, para que saibais que assim como fui com Moisés, serei contigo. Porque ele santificou, ele levou o povo a santificar, a se aproximar de Deus. Jeremias capítulo 9, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O Senhor requer de mim, o Senhor requer de você uma vida de santidade. Pastor, mesmo sendo pecador, Deus conhece, Ele sabe.
É por isso que Paulo, sabendo que eu e você somos pecadores, ele nos traz uma alerta advertendo em Gálatas capítulo 5, a qual o Dinésio, depois de Jeremias 29:13, o Dinésio vai colocar Gálatas capítulo 5, nós vamos para a palavra hoje. Gálatas capítulo 5, versículo 17, a qual eu já citei algumas vezes, estou citando de novo, porque eu estou falando de uma vida de santidade, uma renúncia. É não fazer a minha vontade. Eu vou te provar depois acerca da renúncia. Aos Gálatas, capítulo 5, verso 17. Nós vamos ler agora, porque eu vou provar a vocês, para que se vocês adentrar por esse caminho, vocês vão ver. Por quê, pastor? Enquanto o Dinésio coloca na tela, eu vou ler com você. Ele colocou 29:13 de Jeremias, você está lendo aí, ó. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Sabe o que é isso? Sinceridade. E na sinceridade, Deus não quer ouvir palavras coloquiais, palavras bonitas, altíssimo, excelentíssimo, maravilhoso, glorioso e eterno e poderoso Deus. O grande eu sou, o grande é o Shaddai. Não, 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 não. Ele quer ouvir aquela oração de Mateus 6,6. Entra para o teu quarto, fecha a porta. Senhor, eu sou falho. Eu sou pecador. Senhor, hoje mesmo eu estava na rua, eu olhei para uma pessoa, meus olhos, meu Deus, me fez olhar para ela, mas o teu Espírito Santo que habita em mim me fez repreender. Senhor, pois o mal que eu não quero, isso, meu Pai, eu faço, mas o bem que eu quero, isso eu não consigo fazer, Paulo disse, pois o pecado tão de perto me rodeia. É por isso que Paulo, escrevendo aí aos Gálatas, capítulo 5:17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e se opõe uns aos outros para que façais o que quereis. E a pergunta é, quem vai vencer nesse duelo? Quem tiver mais forte. E a pergunta é, quem você está alimentando mais? A carne ou o espírito? Pastor, como é que eu vou saber? Como que eu vou identificar uma pessoa, ou até mesmo eu, se eu estou alimentando mais a carne ou o espírito? Primeiro, no versículo de número 19, do mesmo capítulo 17, Paulo vai mostrar a mim e a vocês. Do versículo 19, 18, 19, 20, 21, ele vai mostrando as obras que manifesta na carne. E estas obras se manifestar na sua carne ou na minha, você vai ver. E vai entender que você está alimentando mais a carne do que o espírito. Pois Paulo diz, pois as obras da carne são manifestadas assim. E ele vai falando. No versículo 19, deixa eu ver se é isso mesmo. Ele vai colocando aí. Enquanto isso, eu vou mostrando para vocês outros tópicos. 3 passos para crescer na vida espiritual. Depois da sinceridade, eu vou mostrar para vocês, tá? 3 passos fundamental. O Dinésio colocou na tela aí, tá? E eu mostrei para vocês como Josué foi exaltado porque ele levou o povo a santificar. E agora eu pego aqui aos livros de Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo de número 19, Dinésio. 19. Olha só o que a Bíblia nos afirma no versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Pastor, o que é prostituição? É quando você paga para praticar sexo, ou você está
prostituindo a sua vida espiritual, barganhando, trocando ela por aquilo que não edifica. Prostituição. Porque tem pessoas que pensam que prostituição é só sexo. Olha aí. Depois ele vai falar de um outro tipo. Ele vai falar do adultério. Ele vai falar também da fornicação. E eu já mostrei para vocês o que significa os três: prostituição, adultério e fornicação. Vou te mostrar. O que é, pastor, prostituição? É quando você paga para fazer sexo. Adultério, sexo fora do casamento. E fornicação é quando você está namorando, quando você está noivo e mantém relação sexualmente falando com seu namorado ou com seu noivo. É fornicação, é pecado, é impureza, lascívia e por aí vai. E suas obras da carne. E se você está identificando com algum desses tópicos, é porque você está alimentando mais a carne do que o espírito. Por quê? Porque lá no versículo 22, vou pular um pouco porque tem muitas coisas. Lá no versículo 22. Porque as obras da carne são idolatria, feitiçaria, inimizade, hipofias, simulações, iras, pelejas, discussões, heresias, invejas, homicídios, bebidas, glutonarias e semelhanças. Pronto. Versículo 22. Agora eu vou alimentar o meu espírito. 22. 5:22. Mas o fruto do espírito. O interessante é que da carne ele fala obras. Aleluia! E do espírito, ele fala fruto. Porque a carne, oh meu Deus, ela dá obra, trabalho, luta, dificuldade. Mas o espírito não. O espírito dá fruto. E a pessoa que está aplicando isso na vida dela, ela está alimentando o espírito. Mas o fruto do espírito é amor. Gozo é prazer. É prazer de fazer aquilo com amor. Sem jogo de interesse. Paz. Eu vou falar sobre a paz daqui a pouquinho. Longanimidade é ter compaixão, ajudar o próximo. Benignidade, ser benigno para com os outros. Amigo. Não querer ver o mal dos outros. Orando a Deus para Deus fazer a vontade dele na vida daquela pessoa que você acha que ela está fazendo mal. Então não julga ela, deixa Deus tratar com ela. Bondade, fé, mansidão, temperança e por aí vai. Agora eu vou mostrar para vocês algo de suma importância dentro do tópico da sinceridade. Tá? E quando você busca Deus, quando você abre a sua Bíblia comigo, já no mesmo livro de Nésio, agora no capítulo 2, aos Gálatas, capítulo de número 2. No mesmo livro, Gálatas, capítulo 2, vamos lá. Eu vou levar vocês para a Bíblia, se vocês quiserem anotar, fica à vontade, tá? Agora no capítulo 2, Paulo, ele fala algo quando ele tem um encontro pessoal com Cristo. E ele leva uma vida de santidade, de renúncia, para crescer diante de Deus e diante dos homens. Não de soberba, não por exaltação, mas pelos frutos, não das obras, mas os frutos através do Espírito Santo. Olha lá, Gálatas capítulo 2, versículo 20, está na tela, tá? E nós vamos ler, e daqui a pouquinho eu vou passar para outro tópico, porque eu já estou correndo por causa do horário. Vamos lá. Gálatas capítulo de número 2, versículo 20. Já estou. Gálatas capítulo de número 2, versículo 20. Olha o que Paulo fala, depois que ele nos dá uma lição, ele fala assim: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, olha aí, não é no espírito. Ele tem um espírito, mas ele vive na carne humana, anda,
bebe, sente, como Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que Elias era homem que sofria as mesmas paixões na carne, ou seja, desejos na carne, mas ele tem uma intimidade com Deus, ele diz: sobre a minha palavra não vai chover. Olha o que leva a sinceridade e uma vida de santidade com o Senhor Deus. Deus está falando de homens falhos, homens vivendo no corpo de carne, não praticando na carne, vivendo no corpo de carne, o corpo humano. E Paulo diz aqui, ó, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me chamou e se entregou a si mesmo. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Presta bastante atenção. Pastor, eu preciso levar uma vida de sinceridade. Sim. Qual é, pastor? Já falei algumas vezes e repito, Salmo 51. Davi teve que ser sincero para resgatar os valores espirituais sobre a sua vida. No Salmo 51, ele resgatou o valor quando ele se humilha diante de Deus. Sinceridade. Quer ver outra sinceridade? Eu já citei ontem e repito de novo. Marcos capítulo de número 9, versículo 24. Quando o pai olha para Jesus e diz: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Eu estou sendo sincero, eu não sou falso não. Eu estou sendo sincero, eu não tenho fé para ver o milagre acontecer na vida do meu filho. Mas se tu pode fazer alguma coisa, nos ajuda. Sinceridade. Aí eu repito no Salmo 51, verso 1, Senhor, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Sinceridade. Outra coisa, lá em Lucas capítulo 15, versículo 17, quando o filho pródigo, ele se humilha, aí ele sincero, ele olha para o pai e diz: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Sinceridade. Sinceridade. É o que Deus requer de nós. Como eu já disse e repito, ele não quer uma oratória com palavras bonitas. Ele quer um coração sincero e aquebrantado. Salmo 51, 17. Busca uma vida com Deus. Uma vida com Deus, querido, não é ficar 24 horas de joelhos. Uma vida com Deus não é ficar 300 horas lendo a Bíblia Sagrada. Porque tem pessoas que lêem a Bíblia, mas não pratica. Prega, mas não vive. E agora eu quero mostrar algo muito importante para que você entenda como no Velho Testamento o Senhor Deus valoriza a santificação. Quando Josué, ele falou a Josué, e Josué visita o povo e disse: santificai hoje, porque amanhã fará maravilha no meio de vós. Por que não tem milagres hoje na vida de muitas pessoas? Porque não tem santificação. Não tem. Tem mentira, tem engano, falsidade. Porque a oração não é respondida por causa da hipocrisia, por causa do engano, por causa da mentira. E você pensa que Deus sonda o quê? Quando você está orando, Salmo 139, 1, 2, 3, 4, Senhor Deus, tu me sonda. Ele sonda o seu coração e esquadrinha o vosso pensamento. Não engana, não. Aí o Salmo 101, verso 6, os meus olhos contemplam os fiéis da terra, que andam no caminho reto. Esse me servirá. Caminho de santidade. Aí Malaquias capítulo 3, versículo 17, nos afirma: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Malaquias 3, 17. Segura. Agora a importância
Hebreus, coloca na tela, Dinésio, por favor. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14. E eu preciso finalizar. Hebreus 12, 14. E eu vou finalizar com 3 passos para crescer na vida espiritual, depois desse texto. Está aqui aberto, mas eu quero colocar na tela, para você me acompanhar. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14. Meu Deus do céu. Perdão. Olha o que está escrito. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, perdão, sem a qual ninguém, olha aí, ó, ninguém verá o Senhor. É por isso que ele nos dá a oportunidade, em cima desse versículo, o versículo de número 15, que diz assim: ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, ó, porque seguir a paz ela traz algo muito grande no seu coração, porque em Isaías capítulo 6, versículo 9, a Bíblia nos afirma assim que, ou 9, 6, se não me falha a memória, diz, ó, o menino nos deu, o filho nasceu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí ele fala ainda sobre a paz, lá em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz, não como o mundo vos dá. A paz do Senhor é diferente. Aí ele fala aqui, ó, tendo cuidado de ninguém privir da graça. Essa graça é a que ele falou a Paulo no capítulo 12, verso 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que ele fala da graça? Porque ninguém pode sair dessa graça. Porque se alguém sair dessa graça, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, porque muitos se contaminam por ela. Deixa a graça brotar na sua vida. Deixa a comunhão fluir com Deus a cada dia. Para que nenhuma raiz de amargura brote no coração. E muitas pessoas estão definhando fisicamente por causa dessa raiz de amargura. Porque se não tem a paz, se não tem a graça, se não tem a comunhão, a santificação, quem vai entrar? A amargura. E ela entra, vai destruindo. Não deixe essa amargura tomar conta da sua alma, nem do seu espírito. É um câncer que você pode cortar, abrindo o seu coração para Deus entrar. E eu vou mostrar para vocês e ler, pontuando 3 passos para crescer na vida espiritual. Você não pode ser um religioso, você não pode ser uma religiosa. Você tem que ter uma vida com Deus. Se você for uma religiosa e religioso, você está sendo uma presa fácil para Satanás. Então não seja um religioso. Pastor, o que é religioso? O que é religiosa? Se você se sente religioso ou religiosa, me procura que eu vou te explicar o que é religioso ou o que é religiosa. 3 passos para crescer na vida espiritual. Aproximação com Deus. E eu vou te dar capítulos. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Eu amo
os que me amam, o que madrugada me busca, me acharás. Aproximação de Deus. Porque a minha vida tem uma rotatividade de oração, de busca. Aproximar do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Achegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então nós temos esse tópico. Buscando em oração, jejum e a palavra. É necessário. João capítulo 15. João disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é necessário. O jejum. É necessário entrar pelo caminho de jejum. Você não precisa jejuar a semana toda. Mas você pode tirar 1 ou 2 vezes, 3 vezes por semana e fazer aí um seu jejum. Buscar o Senhor. Vamos lá. Quem se aproxima do Senhor Deus experimenta a sua presença. É o que eu citei em Jeremias 29:13. É o que eu citei em Isaías 55:6. Então, meus irmãos, é necessário. Não seja religioso. Não seja religiosa. Mais um tópico. Consagração. O que é consagração, pastor? É quando você se separa, tira 1 minuto, 1 hora ou um tempo e consagra a Deus aquele momento. Eu vou tirar 1 hora para Deus. Nessa 1 hora você lê a Bíblia. Nessa 1 hora você tira um período de oração. Nessa 1 hora você ouve os louvores, só fica ali, desliga o celular, desliga a televisão, desliga do mundo. Você vai se consagrar. É por isso, em muitas igrejas neopentecostais, Assembleia de Deus principalmente, existe um culto pela manhã aos sábados. Não sei se agora tem, mas em muitas denominações das Assembleias de Deus tem um culto chamado consagração. Não sei se você já ouviu. Consagração. E é mais as irmãs que ficam na frente desse culto, né? Consagração, é um sábado de consagração. Então, meus irmãos, consagrar, você reservar um tempo para Deus, se consagrar. E consagrado ao Senhor, pastor, é quando uma pessoa é separada, ungida para fazer aquilo que Deus determinou para ele fazer. No caso, pela infinita misericórdia, o pastor Anderson, consagrado para Deus, separado para fazer a obra e a vontade de Deus na vida das pessoas. Amém? A irmã Maria Zilda já entendeu o mistério da consagração. Presta atenção. Então, estou explicando para vocês o que é consagração. É separar um tempo de coração para o Senhor. É renunciar àquilo que enfraquece a sua vida espiritual. Ei! Meu Deus, já estou na hora, eu tenho que ir embora. Ei, o que enfraquece a sua vida espiritual? É o ralabucho. Tem pessoas, irmão, que querem estar na igreja, tomam Santa Ceia, mas não largam um forró, não largam um rodeio, não largam uma birita, não largam uma música mundana. Cuidado! Cuidado! Tá? Você pensa que está agradando a Deus, mas está agradando o diabo. E aí depois pergunta por que as coisas não estão acontecendo. Irmãos, eu estou falando, só entra nesta live, só fica nesse propósito quem quer oração respondida. Renuncia. E a santidade é viver uma vida limpa diante de Deus. Erramos, pecamos. Senhor, me perdoa. Me ajuda. Senhor, me ajuda. Não é você pecar hoje e o mesmo pecado cometer amanhã, viver uma vida de pecado. Cuidado. Cuidado.
Tá? Não, pastor, eu estou na igreja, pastor, mas eu preciso ir lá no forrozinho, né, o encontro da terceira idade, pastor. Eu vou lá, um forrozinho, ralar um bucho. Cuidado. 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 Não brinca. Não brinca. Não brinca. Por isso que muitos não querem servir a Deus. Porque quer andar nas suas próprias compulsências, as suas próprias vontades, seus prazeres, os seus deleites. E não quer renunciar, não. E se o líder espiritual falar a verdade, e pastor, como que eu vivo uma vida de santidade? Ele começa a olhar para as roupas que você veste. Pastor, você está falando agora de roupa? Não, eu estou falando de vergonha na cara, de santidade. Tá? O interessante é que as pessoas obedecem e respeitam mais uma autoridade, um juiz, do que o próprio Cristo. Eu quero ver se vai pro fórum de mini saia, mostrando as pernas. Eu quero ver se vai. Botando os seios praticamente para fora. O homem com aquela roupa coladinha. Eu quero ver se vai. Se nem na porta entra. Mas na igreja, não, eu posso de qualquer jeito. A de mini saia. Aí senta lá, vai cruzar as pernas, abrir as pernas, só o sangue de Jesus. Cuidado, não brinca, não tenta. Deus está vendo. E se você não quer ser repreendido, então se veste da forma adequada. Adequado. Ou você é, ou você não é. Dinésio, coloca aí, por favor, na tela que eu já vou finalizar. Malaquias, capítulo 3, versículo 18, para eu finalizar e orar com vocês. Vou ter que orar pouquinho hoje devido ao horário. Mas eu falei o que o Senhor Deus permitiu que eu falasse. Estou em paz. Estou tranquilo. Estou em paz. 18, meu querido, por favor, coloca na tela. Para que as pessoas não coloquem a palavra na boca do pastor, fala, pastor, está falando demais. Não, estou te mostrando a Bíblia. É tudo com ordem e decência. Ordem e decência. Nós vamos orar enquanto o Dinésio coloca na tela Malaquias capítulo 3, versículo 18. E você vai ler para você entender. E aí você vai ver as suas orações respondidas. Aí você vai entender porque a sua oração muitas vezes não está sendo respondida. Você está indo para lugares que Deus não quer que você vá, frequenta lugar que Deus não quer que você frequenta, está fazendo coisas que Deus não quer que você faz. Malaquias capítulo 3, versículo 18, e o pastor vai para o joelho. Pastor, o Anderson está nervoso? Não, eu não estou nervoso, é a autoridade da palavra que nos faz ensinar a verdade. Olha o que está escrito aí, ó. Leia. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Leia. Leia. Leia e tire as suas próprias conclusões. E se você crer, você vai orar comigo. E se você estiver entendendo, você vai deixar o amém no nome de Jesus. E se você aceita a verdade de Deus, você vai deixar um glória a Deus ou um amém. E nós vamos falar com Deus. Atenção, Brasil.
Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. Eu quero ver o amém do povo, Jesus. Pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor meu Deus, meu Pai, me perdoa. Perdoa-me as minhas fraquezas. Perdoa-me, pois fraco sou. E é por isso, meu Deus, que eu estou aqui, no 6º dia desse propósito de oração, junto com a minha irmã e o meu irmão. Porque nós queremos, meu Deus, levar uma vida de santidade, de santificação. Porque se o teu filho, a tua filha, não se esforçar a levar uma vida de santificação, como o Senhor diz na sua palavra em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu sei do tamanho da responsabilidade de termos uma vida e levarmos uma vida de santidade, de santificação. Temos que renunciar a muitas coisas, Pai. E o Senhor sabe que não é fácil. E é por isso que o Senhor não coloca jugo sobre nós. Mas o Senhor quer que nós sejamos sinceros. O Senhor quer que nós nos esforçamos. O Senhor quer, meu Deus, que nós, meu Pai, sejamos transparentes e sinceros. O Senhor não quer, meu Pai, que nós sejamos religiosos. Não, Pai. O Senhor quer que nós temos uma vida, ó Pai, de uma comunhão, ó Deus, de uma forma de pai com filho e filho com pai. É por isso, meu Deus, que aqui nós estamos. O Senhor que sonda nossos corações, o Senhor sabe muito bem quem leva uma vida de falsidade, quem leva uma vida de mentira, quem leva uma vida de engano. Ó Pai, nós entendemos, Pai, que pela lei da semeadura, quem leva uma vida de engano será enganado. Quem leva uma vida de falsidade, ó Deus, um dia vai receber a falsidade. Quem leva, meu Deus, uma vida na carne, vai colher, meu Deus, as obras dela. E que o Senhor, meu Pai, nesta noite, olha para cada um de nós, sondando nossos corações, e que o teu Espírito Santo, meu Pai, o desperta e o convença a abandonar, meu Deus, essa vida que não te agrada. Meu Deus, tem pessoas frequentando lugares a qual o Senhor não está. Tem pessoas indo em lugares que o Senhor não quer que elas vá. Tem pessoas, meu Deus, vivendo uma vida, ó Pai, não de acordo com a sua vontade. Meu Deus,
o Senhor leva tão a sério, meu Pai querido, que o Senhor usa, ó Deus, Malaquias, meu Pai, e fala dizendo que o Senhor vai ver quem te serve e quem nos serve. Meu Deus, depois de Malaquias, meu Deus, o Senhor ficou, ó Pai querido, 400 anos sem falar com o povo. Foi o período, meu Pai, entre Malaquias e Mateus. Senhor, e aí o Senhor dando a oportunidade para a humanidade se arrepender, se converter e viver uma vida de santificação, de santidade. O Senhor em João, no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, nos ajuda. Eu te peço, visita agora essa pessoa, meu Deus, que precisa de uma mudança em sua vida. Meu Deus, essa pessoa, Pai, que precisa viver uma experiência sobrenatural com o Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe que eu não vou deixar de pregar a verdade, meu Deus. Pois entendemos, meu Pai, que a mentira, ela não dói, Pai. Porque a mentira conforta muitos, mas a verdade, ela desencobre, meu Deus querido, o pecado. Ela tira, meu Deus querido, aquela casca da ferida que está encoberta, meu Deus, para trazer a cura. É por isso que o Senhor diz na sua palavra em João 8,32, e conhecereis a verdade, e ela vos libertarás. Meu Senhor, em nome de Jesus, revela o coração daqueles que quer, meu Deus, a oração respondida, pois muitos estão orando comigo, e dentro do quarto, meu Deus, tem um altar. Meu Deus, que tem muitos pedidos de oração. Meu Deus, e eu creio que depois desta palavra, desta mensagem, desta oração, meu Deus, o Senhor vai começar a se manifestar em curas, em libertação, em restauração. Eu creio, Senhor. Eu creio tanto até no batismo no Espírito Santo. Eu creio, meu Pai, nas revelações. Eu creio nas profecias. Pois o Senhor, meu Deus, habita, ó Pai, no meio do teu povo que santifica a sua vida. Então, Senhor, visita cada um nesta noite, pois eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Querido, eu te peço que o Senhor visita pessoas nesta noite. Meu Deus, pessoa como Sandro Aparecido, que se encontra ainda hospitalizado. Pessoas, meu Deus, como Alessandra, meu Deus, que está hospitalizada. Ó Deus, o aneurisma. Meu Deus, o Senhor é poderoso para tocar na vida dela. Senhor, eu sei que quando eu oro, pedindo para que o Senhor faça a tua vontade na saúde de alguém, eu sei, meu Pai, que tem muitas pessoas que passam por algum processo em sua vida, porque é um tratamento do Senhor ou uma forma do Senhor moldar essa pessoa. E muitas vezes, meu Deus, por essa pessoa, muitas vezes está tão distante do Senhor, não entende, ou não compreende, ou não aceita, Pai.
Mas não adianta. É a tua vontade que prevalece. Mas cabe eu, como líder espiritual, é orar, apresentar, e no fundo do meu coração é crendo que algo o Senhor fará. Porque a sua palavra nos afirma, meu Deus, quando o rei Ezequias, em 2 Crônicas, capítulo 20, se humilha diante do Senhor, pois mesmo foi sentenciado à morte, ele se humilhou, ele orou com coração sincero. O Senhor fez o profeta Isaías voltar e dar a ele a oportunidade de se consertar e deu a ele mais 15 anos de vida. O Senhor faz isso quando o Senhor sonda um coração que se arrepende, que se humilha e é sincero. É o Senhor que conhece o coração. Meu Deus, um cardiologista, ele não conhece um coração. Ele não conhece. Ainda que ele estudou 5, 6, 7, 8 anos, mas um cardiologista, ele não conhece o coração. Mas o Senhor, aleluia, o Senhor conhece. O Senhor conhece. E é por isso que eu entrego essas pessoas nas tuas mãos e oro agradecido em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Pai, já nesta oportunidade, eu quero convidar os meus irmãos e as minhas irmãs, ó Deus, em nome de Jesus, junto comigo, pegar o seu copo com água. E neste momento eu vou consagrar ao Senhor esta água. E nós vamos fazer o uso dela. E eu creio que pessoas que estão com pneumonia, bronquite, labirintite, algum tipo de outras dores ou enfermidade, ou até mesmo doença, o Senhor toque nelas. Pois eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e consagro a Ti esta água, para a glória do Senhor. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Meus santos, dobra a sua atenção, já finalizando, agradecendo ao Eterno pela sua vida, pela sua família. Eu espero em Deus, através do Espírito Santo, que você entendeu a mensagem de hoje. A verdade da palavra de Deus, ela confronta. Ah, se não confronta. Ela confronta. Ela vem à luz. É por isso que o salmista Davi, no Salmo de número 119, verso 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então você que quer viver uma vida santa, quer buscar em Deus, porque não é só os bens materiais, mas também a mansão celestial que te espera. E se você quer encontrar um dia com aquela pessoa que você tanto amou aqui na terra, procura fazer por onde? E Deus te dá a oportunidade, enquanto é tempo. Faça isso em nome do Senhor Jesus. E eu não posso deixar de falar a você que foi tocado ou tocada por Deus em nos ajudar nesse ministério que Deus me confiou. Ah, pastor, mas o senhor pregou uma palavra hoje que me feriu, me machucou. Pastor, tocou em mim. Esse é o objetivo da palavra. Ferir para curar. Palavra, ela traz cura. Mas primeiramente ela vai como fel e traz como mel. Esse é o poder da palavra de Deus. Então eu quero chamar a sua atenção. Nos ajude com o seu dízimo, com a sua oferta ou com a oferta do mantenedor. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua contribuição. Então você pode enviar para o Pix, você pode enviar para a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Nubank. Mas não deixe de nos ajudar nesta obra. Encurva sua cabeça, por favor, e vamos
impetrar a bênção apostólica, a bênção sacerdotal, e depois eu vou deixar um texto para você meditar no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as mãos. Amanhã é dia de Santa Ceia ou Glória. E eu e a minha esposa vamos estar ceando para a glória do Senhor, se o mesmo assim nos permitir. Amanhã estarei orando no quarto de guerra, apresentando o 7º dia, e à noite, permitindo o Senhor Deus, às 21 horas, estaremos juntinho aqui no 7º dia desse propósito, que vai ter uma durabilidade de 21 dias. Glória a Deus. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu domingo será um domingo de paz, conquista, vitória, livramentos e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus, e só aqueles que acreditam, diga comigo, amém. Feche a sua mão em sinal de vitória, e eu quero que você medite com atenção o Salmo de número 139. Pastor, eu já li, leia de novo. Você já leu, mas será que você já meditou? Se você lê em 2 minutos, 3 minutos, mas se você meditar, você vai meditar com 10, 15, 20 minutos, porque cada tópico você vai ter uma reflexão. Então, medite nela. É o que o salmista disse no Salmo 1, na sua palavra, medita de dia e de noite. Não, ele não manda ler, ele manda meditar. Meditar gera reflexão, e reflexão gera mudança na vida daqueles que crê. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, querendo Deus.